Então, recapitulando, todos os privilégios da fazenda pública se estendem às autarquias. Eu disse, elas gozam de privilégios processuais, imunidade tributária, responsabilidade objetiva, bens públicos, né? Se os bens são bens públicos, eles têm algumas características, dentre elas, a impenhorabilidade. Então, eles são imprescritíveis, impenhoráveis. E aí, se eles são impenhoráveis, como é que a autarquia garante o juízo numa ação contra ela? Ela garante o juízo com o seu próprio orçamento e ela paga os seus débitos judiciais por meio de uma ordem cronológica de pagamento de precatório. Então, se aplicam a regra de precatórios para essas entidades autárquicas, atos administrativos, licitação, contratos administrativos, põe assim, ó, etc. Porque, na verdade, o que me interessa é que vocês entendam que, como a autarquia é uma entidade da administração indireta, ela não tem capacidade política, mas, no que tange a função administrativa, elas seguem o mesmo regime da administração direta, o regime de fazenda pública, sem tirar nem pôr. Então, elas gozam de todas as prerrogativas de Estado e também elas se submetem a todas as limitações do Estado. A ideia é de que essas autarquias gozam das prerrogativas públicas e se sujeitam às limitações públicas. Exatamente igual. Todas as prerrogativas e limitações do Estado se aplicam a essas entidades autárquicas. Ok? Beleza. Com isso entendido, a primeira autarquia que eu queria conversar com você, na verdade, só para a gente lembrar um aspecto que a gente conversou na aula passada, as primeiras autarquias que eu queria conversar com vocês são as chamadas autarquias corporativas. Autarquia corporativa, ou autarquia de controle, ou autarquia profissional, dá no mesmo. As autarquias corporativas, as autarquias profissionais ou autarquias de controle são os conselhos de profissão. Então, o CREA, o CRM, o CRO são autarquias profissionais. Ó, a OAB não. A OAB, você sabe mais do que eu, ela tem um estatuto próprio e ela é uma entidade privada que exerce o poder de polícia de forma anômala. Então, a OAB não é autarquia sui generis, é uma entidade privada, tá? Os demais conselhos profissionais são autarquias. A gente já conversou que eles atuam no exercício do poder de polícia da administração e eles gozam de parafiscalidade. Eles cobram tributos. A parafiscalidade, você sabe que é a transferência da capacidade tributária, né? Porque a competência tributária, que é o poder de criar tributos, não se transfere. Mas a capacidade tributária, que é o poder de cobrar tributos, pode ser transferida. E essas autarquias corporativas, esses conselhos profissionais, eles têm capacidade tributária, eles cobram tributos e esses tributos vão custear a atividade deles. Eles são entidades autárquicas, são autarquias, cobram contribuições para fiscais. Então, tudo que você aprende para as autarquias vale para esses conselhos de profissão. A OAB não, repito, ela não é autarquia, mas os demais conselhos profissionais hoje são considerados entidades autárquicas. Então, são autarquias corporativas, autarquias de controle, são entidades autárquicas, ok? Beleza. Também quero lembrar a vocês que essas autarquias, algumas delas são autarquias em regime especial. E aí, existem várias autarquias em regime especial que a gente não precisa conversar, né? Universidade pública, Banco Central, existem muitas autarquias que são consideradas autarquias em regime especial. Para a prova de vocês, que é o que vai interessar para a gente, são autarquias em regime especial as agências reguladoras. Ó, agências reguladoras são autarquias em regime especial, não são as únicas, né? Mas são autarquias em regime especial e estão na moda. São temas que costumam cair nas provas de OAB. Primeira e segunda fase. Eu já lhe disse e repito, aqui, primeira e segunda fase são muito parecidas. O que muda é que vem o caso concreto com assertivas ou sem assertivas para você redigir. Quando você se dá bem numa prova de primeira fase de administrativo, dificilmente você não vai se dar bem na prova da segunda fase de administrativo também, né? Confie em mim. Se você optar por administrativo, a gente vai estar junto. É uma matéria que você vai ter que aprender, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, se você optar por ela na segunda fase, não tenha preocupação, não tenha medo, a gente vai estar junto nela, tá? Mas a questão é, a agência reguladora é o quê? Sem caneta.
olha para mim 2 minutos, tá? Em determinado momento, na história do Brasil, nós saímos do regime militar e entramos no regime democrático. E aí, foi implantado no Brasil, posteriormente, uma ideia de neoliberalismo, né? Principalmente no governo Itamar, no Fernando Henrique, nós tivemos a implantação do neoliberalismo no direito brasileiro. O que é o neoliberalismo? Era o enxugamento da máquina estatal. Era o Estado mínimo. Então começou-se a transferir a particulares a prestação de serviços. Nós assistimos uma onda de privatizações e muitos serviços que eram prestados pelo Estado começaram a ser transferidos a particulares. Energia elétrica, telefonia, transporte público, serviços que até então eram prestados por particulares, eram prestados pelo Estado, começaram a ser transferidos a particulares. Energia elétrica, telefonia, transporte público, esses serviços começaram a ser transferidos a particulares. Só tem um problema. Quando o Estado presta um serviço público, a única coisa que ele busca é o interesse público. Então a ideia é de que quando o Estado atua na prestação de um serviço público, a única coisa que ele está buscando é um serviço para garantir o interesse da coletividade. O particular não. O particular, quando ele atua na prestação do serviço público, a única coisa que ele busca é o lucro. E por isso, no momento que o Estado começa a transferir a particulares a prestação do serviço, ele começa a sentir uma necessidade de regulação. Ele começa a sentir uma necessidade de regular a prestação desse serviço. Então, energia elétrica, eu transfiro a particulares, aí eu crio a ANEEL, né? Uma agência reguladora para regular a atividade. Telefonia, a Anatel, ANAC para aviação civil e assim por diante. A ideia é de que a agência reguladora nada mais é do que uma autarquia criada para regulamentar e normatizar a prestação de um serviço nas mãos de particulares. A ideia aqui não é que o Estado vai prestar o serviço por meio da agência. Essa agência, ela não vai executar serviço. Ela não é uma autarquia que executa atividade típica de Estado. Não. Ela é uma autarquia criada para regulamentar a prestação do serviço nas mãos do particular. Então, o raciocínio é de que essa agência reguladora, ela normatiza a prestação de um serviço na mão do particular. Ela regula a atividade nas mãos do particular, tá? Por isso, essa agência reguladora, ela tem um regime de natureza especial. Beleza. E o que ela tem de especial no regime dela? Já entendi. É uma autarquia criada para regulamentar a prestação do serviço. O que ela tem de especial? Primeiro, poder normativo. As agências reguladoras, elas gozam de poder normativo. Não é poder regulamentar. A gente sabe que o regulamento é ato privativo do chefe do executivo. Então, o poder normativo da agência reguladora é apresentado por meio da expedição de resoluções. O ato normativo da agência reguladora é uma resolução. Resolução da Câmara, do Senado. Então, o ato normativo dessa agência é a resolução. A ideia é de que essa agência reguladora goza de poder normativo e elas expedem resoluções. Resolução da Anatel, da ANAC, da ANEEL, né? Eu falei da Câmara e do Senado, essas são resoluções também. Mas nas agências reguladoras, a gente vê a resolução expedida no âmbito de cada agência reguladora. É o ato normativo da agência. Cuidado com alguns detalhes. Primeiro, a resolução da agência reguladora, ela obriga o prestador do serviço, nunca o usuário. A agência reguladora, ela edita resoluções que obrigam os prestadores do serviço. Elas não podem obrigar o usuário. A ideia é de que o usuário não fica submetido à resolução apresentada pela agência. A agência expede uma resolução que obriga o prestador do serviço, nunca o usuário, tá? A ideia é de que esse usuário é particular, e particular não está obrigado a fazer nada ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. A agência reguladora, ela pode expedir resoluções para obrigar o prestador do serviço de aviação civil, por exemplo, no caso da ANAC, de telefonia, de energia elétrica, mas nunca o usuário.
Meu afilhado foi tomar banho lá em casa tem um tempão. Ele era pequenininho, tinha 1 ano. Aí foi tomar banho no meio do... Falta luz. Falta luz, esquenta a água, acende uma vela, né? Bota água quente na banheira. Ele passou o banho inteiro cantando parabéns, porque é tudo escuro com a vela acesa. Ele queria apagar a vela, quando acabava o parabéns, a gente mandava ele cantar de novo. A questão é, queimou o aquecedor. Posso pedir indenização? A ANEEL, ela diz que até 24 horas sem energia elétrica não gera dano indenizável. A ANEEL pode fazer isso? Claro que não. Ela não pode criar uma regra que obrigue a mim, particular, a não cobrar indenização por até 24 horas sem energia elétrica. Então a ideia é de que ela não pode, por meio de uma resolução, obrigar o particular. Agora, a ANAC, você chega no aeroporto, o sujeito diz assim: em obediência à resolução da ANAC, preencha o verso do seu cartão de embarque. Eu não sou obediente à resolução da ANAC, eu não preencho nada. Agora tem um quadradinho lá, não quero prestar as informações, porque a resolução da ANAC não obriga você. Obriga a quem? Ao sujeito que presta o serviço de aviação civil. Ele pode, por exemplo, estabelecer, a ANAC vai estabelecer um espaço mínimo entre as cadeiras. Isso ela pode fazer. Ela pode dizer que essa empresa poderá ou não fazer ou não fazer a cobrança de mala. Então a ideia é de que a ANAC edita normas que obrigam o prestador do serviço. Esse prestador do serviço de aviação civil fica submetido às regras estabelecidas pela ANAC. Né? Já esse espaço das cadeiras para mim já é mínimo. Ali é uma miséria, não me cabe naquela cadeira. Já imaginou se não tivesse nem a regulação? Esse é o problema. Então, você já entra no avião desesperado. Né? Eu, pelo menos, entro, morro de medo de avião. Não tem nunca quem diga que melhora. As pessoas dizem assim: quando vai viajando, vai passando medo. Isso é mentira. Eu viajo quase todo fim de semana, continuo com medo de avião. É uma miséria. Eu me concentro no avião, né, para ele não cair. É uma coisa muito ruim. No dia entrei no avião, eu conto isso toda vez. Entrei no avião, aí quando eu me sentei na primeira fileira, uma senhora olhou para mim e disse: sabe o quê? Tô com um pressentimento ruim. E eu que não sou de conversar em avião, né? Porque não tem condição. Você começa a conversar no avião, não pode parar. Salvador, Curitiba, 3 horas de voo. Não tem um assunto de 3 horas nem com a minha mãe. Quanto mais com o sujeito que eu acabei de conhecer. Aí eu entro, mudo. Só que aí dessa vez a moça fez: tô com um pressentimento ruim. Aí eu disse: meu Deus do céu. Ruim como, minha senhora? Ela disse: eu não sei, é ruim. Eu digo: sim, mas ruim quanto? Ruim pra senhora, ruim pra mim? Quanto de ruim? Preciso saber, né? Ruim de cair, ruim de turbulência. Quanto ruim? Não sei, eu quero sair do avião. Aí o rapaz disse: senhora, já fechou a porta? Ela disse: eu quero sair. Eu disse: se ela sair, eu saio, que eu não vou ficar nesse diabo desse avião de pressentimento, né? Saímos os dois. Pois é, depois para explicar o curso foi um inferno. Mas enfim, o fato é que, sim, eu tenho, eu, prestador do serviço de aviação civil, tenho que obedecer a algumas regras postas pela ANAC, mas o particular não. Beleza? Além do poder normativo, a agência reguladora tem uma liberdade de atuação maior do que as entidades da administração direta. O que acontece? As outras entidades autárquicas, todas elas têm os seus dirigentes nomeados e exonerados livremente pelo Ministério Supervisor. Então, o dirigente de uma autarquia é cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Se ele fizer alguma coisa que desagrade o Ministério Supervisor, ele vai para a rua. A ideia é que se trata de uma entidade cujo dirigente é um cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Como se trata de um cargo comissionado, no fim das contas, esse dirigente acaba cedendo a pressões políticas. Ele não quer perder o cargo, né? Ele não quer ir para a rua. Então, a entidade autárquica tem liberdade, tem autonomia? Tem. Mas o dirigente, ele acaba ficando mais suscetível, né, a obedecer regras determinadas pelo ente da administração direta. Aqui não. Na agência reguladora, os dirigentes não são livremente nomeados e exonerados. Os dirigentes da agência reguladora são nomeados pelo presidente da República, com aprovação do Senado, e eles cumprem um mandato fixo. O mandato varia de acordo com a lei de cada agência, tá? Não existe um mandato único, mas o fato é que esse dirigente vai ser nomeado pelo presidente da República com aprovação do Senado Federal. Claro que isso está previsto na lei federal, a lei 9986. Por analogia, se for uma agência reguladora estadual, o dirigente será nomeado pelo governador com aprovação da Assembleia. Então,
sempre a nomeação é feita pelo chefe do executivo com aprovação do legislativo. E esse dirigente, ele cumpre um mandato fixo assim definido na lei. O que significa dizer que dentro do prazo de mandato, esse dirigente não pode ser exonerado livremente. Ele não tem um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, a exoneração desse dirigente não é livre. Ele cumpre um mandato fixo, e esse mandato fixo vai ser definido na lei específica de cada agência. E aí, dentro do prazo de mandato, ele só pode perder o cargo ou mediante renúncia, ou mediante processo administrativo ou judicial, em que se assegure a ampla defesa. Então, ele perde o mandato mediante renúncia, ou ele perde o mandato por causa de um processo no qual se assegurou o contraditório e a ampla defesa. Ele não é exonerável ad nutum. A consequência disso é que, como ele não tem medo de ser exonerado da noite para o dia, ele pode exercer as suas atividades de acordo com as suas convicções, né? Então, ele acaba ganhando uma maior liberdade de atuação. E essa maior liberdade de atuação conferida ao dirigente gera à entidade autárquica uma maior autonomia, uma maior independência. A ideia é de que a autarquia ela vai ser mais independente do que qualquer outra entidade da administração indireta, porque o seu dirigente tem mais liberdade de atuação, ele não é exonerável ad nutum, ele tem um mandato fixo e uma garantia de mandato, o que faz com que ele possa fazer escolhas que interessem realmente à autarquia e não escolhas que sejam determinadas por pressões políticas. Afinal de contas, ele não é de livre exoneração. Tá? Então, primeiro, as agências reguladoras gozam de poder normativo. Segundo, elas têm maior independência na execução das suas atividades, principalmente porque os seus dirigentes são nomeados pelo presidente da República com aprovação do Senado e eles cumprem um mandato fixo. Tá? Pessoal, depois que esse dirigente sai do mandato, não me interessa o motivo, porque terminou o prazo, por que quer que seja. Depois que ele sai do mandato, ele vai cumprir um período de quarentena. A quarentena, pessoal, é bem simples, tá? A quarentena significa que, durante um determinado prazo, na Lei 9986, a quarentena dura 4 meses, mas isso também varia. A lei específica de cada agência pode determinar outros prazos. A gente tem quarentena de 1 ano. O prazo de quarentena está definido também na lei específica da agência. A questão não é essa, não. A questão é entender. Durante a quarentena, então, depois que o dirigente sai do cargo, esse ex-dirigente, durante o período de quarentena, ele fica impedido de prestar serviço em qualquer empresa regulada pela agência que ele dirigia. Então, se ele era dirigente da ANEEL, durante a quarentena ele não pode prestar serviço em nenhuma empresa de energia elétrica. Se ele era dirigente da Anatel, durante a quarentena, ele não pode prestar serviço em nenhuma empresa de telefonia. E assim por diante. A ideia é que, durante esse período de quarentena, ele não pode prestar serviço em nenhuma empresa que seja regulada pela agência que ele dirigia. Durante a quarentena é assim que vai ser. Ele não pode prestar serviço em nenhuma empresa regulada pela agência que ele atuava como dirigente. Durante esse período de quarentena, ele sofre essa limitação, tá? Só tem uma questão. Ele não pode prestar serviço, só que ele precisa de alguma forma ganhar dinheiro. Por isso, a lei estabelece que durante esse período, ele vai continuar recebendo a remuneração integral do cargo de dirigente. Embora ele não exerça mais atividade, embora ele não seja mais dirigente, em virtude da imposição posta para ele, durante a quarentena, ele continua recebendo a remuneração integral, como se continuasse exercendo a atividade de dirigente. Ok? Beleza. O que eu quero que você tome cuidado? Você não pode confundir a agência reguladora com a agência executiva. As agências executivas, elas não são a mesma coisa que as agências reguladoras. E a prova de vocês vai tentar confundir isso. Ela vai botar a agência reguladora quando é a agência executiva e vice-versa, porque é tudo agência, né? E aí eles vão tentar confundir vocês em relação a essa questão das agências. O que acontece? A agência reguladora você já aprendeu.
É uma autarquia criada sob regime especial para regulamentar e normatizar a prestação de serviços públicos nas mãos de particulares. Beleza. E a agência executiva? A agência executiva é a autarquia comum. Isso, ela é criada como uma entidade autárquica comum, criada por lei, como qualquer autarquia é, para exercer a atividade típica de Estado. Então, é uma autarquia que atua no exercício da atividade típica estatal. Ela presta serviço público, ela exerce poder de polícia. É uma entidade autárquica que executa atividade típica de Estado. A ideia é essa. É uma autarquia que exerce atividade autárquica mesmo, atividade que qualquer entidade da administração direta exerce. Criada por lei, como todas as autarquias, ela atua na atividade típica de Estado. O que acontece? Essa autarquia, que exerce atividade típica de Estado, ela então é criada por lei, só que ela não está conseguindo cumprir as metas de eficiência dela. Ela está ineficiente. Ela deveria executar determinada atividade, mas ela está ineficiente na execução da atividade que foi dada a ela. Em virtude dessa ineficiência, ela é chamada pelo ente da administração direta, pelo Ministério Supervisor, e celebra com o Ministério Supervisor um contrato de gestão. Então, essa entidade autárquica, em razão da sua ineficiência, ela é convidada e celebra com o Ministério Supervisor um contrato de gestão. Ela celebra o contrato de gestão com o Ministério Supervisor, com a entidade de administração direta. Após a celebração do contrato de gestão, ela então pode ser qualificada como agência executiva. Por decreto mesmo, não precisa de lei. Então, um decreto do chefe do executivo vai qualificar essa entidade como agência executiva. Então, a autarquia comum, após celebrar o contrato de gestão, ela se qualifica como agência executiva. E aí, essa qualificação dela como agência executiva vai dar a ela mais autonomia. Ela ganha mais autonomia administrativa, mais autonomia financeira. Ela ganha os benefícios em licitação, uma dispensa maior. Quando a gente for tratar de licitação, eu vou explicar isso para vocês. Então, ela ganha uma dispensa de licitação num valor maior, né, em dobro em relação às outras entidades. Ela tem mais autonomia administrativa, mais orçamento. Então, ela ganha alguns benefícios. A qualificação como agência executiva confere a ela alguns benefícios. Mas, em troca, ela vai ter que cumprir um plano estratégico de reestruturação para voltar a ser eficiente. Então, essa entidade autárquica celebra o contrato de gestão. Em virtude disso, ela pode, por decreto mesmo, se qualificar como agência executiva e ela, em troca, vai ter que cumprir um plano estratégico de reestruturação para que ela volte a ser eficiente. Partida e contrapartida. É como se fosse uma recuperação da entidade autárquica. Eu confiro alguns privilégios, mas em troca eu exijo dela o cumprimento de metas definidas no contrato de gestão. Esse contrato de gestão, ele deve ter, de acordo com a lei, periodicidade mínima de 1 ano. Então ele deve ser celebrado por no mínimo 1 ano e ele vai definir metas a serem cumpridas no plano estratégico de reestruturação. Preste atenção que a qualificação como agência executiva é temporária. A ideia é de que essa entidade ela será qualificada como agência executiva provisoriamente. Tá? O raciocínio é que ela temporariamente será uma agência executiva. Ela não é agência executiva para sempre. Ela não é criada por lei como agência executiva. É uma qualificação concedida por decreto e que dura enquanto durar o contrato de gestão. É totalmente diferente, né? É uma tentativa de recuperação de uma entidade autárquica comum. Sofre muitas críticas. As agências executivas, elas acumulam críticas doutrinárias, porque se diz que, na verdade, você está premiando uma autarquia ineficiente, então aquelas que são eficientes não ganham nada, porque já é obrigação dela, e a que é ineficiente ganha um monte de benefício para ser eficiente, que ela já teria que ser, né? Então, eu estaria premiando uma autarquia ineficiente. Também, se começa a dizer que essa qualificação como agência executiva gera para elas benefícios previstos em contrato e que deveriam ser dados por lei. Então, existem várias críticas, mas o fato é que essas agências executivas e essa sistemática que você acabou de anotar
está regulamentada no artigo 51 da Lei 9649. Então, esse artigo 51 da Lei 9649 trata dessa qualificação dessas entidades como agências executivas, ok? Beleza. Pessoal, quando eu falo de agência executiva e agência reguladora, o que tem que tomar cuidado na prova é que eles confundem. Eles misturam, eles põem assim, ó, só para você entender um exemplo. A autarquia X foi celebrar o contrato de gestão com o Ministério Supervisor e se qualificou como agência executiva. Ponto. Aí vem letra A. Em virtude da qualificação como agência executiva, os dirigentes passam a ter mandato fixo. Não. Ele está falando de agência executiva, aí ele traz uma assertiva que traz uma característica da agência reguladora. É isso que eles fazem, eles misturam. Eles colocam a agência executiva e trazem características de agência reguladora, ou vice-versa. Então, cuidado para não confundir as coisas. A agência executiva não se confunde com a agência reguladora. É a autarquia qualificada como tal após a celebração do contrato de gestão. Ok? Beleza. Com isso entendido, além das autarquias, nós temos as fundações públicas. Fundações públicas também são entidades integrantes da administração indireta. E aí, quando eu falo de fundação pública, a primeira coisa que você vai entender é que a fundação pública é, antes de mais nada, uma fundação. Então a ideia é de que a fundação pública é uma entidade fundacional. Isso é óbvio, né? O que você aprende em direito civil? Quase nada, direito civil é um horror. Mas você aprende em direito civil, é uma miséria, eu acho. Você aprende em direito civil a regra simples de que a fundação é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio, né? Então nós temos associações que são formadas por pessoas físicas que se associam, e nós temos as fundações, que são pessoas jurídicas formadas por um patrimônio atrelado a um fim. Então a Xuxa estava cheia de dinheiro, pegou um tanto do patrimônio dela, criou a Fundação Xuxa Meneghel para crianças carentes, né? O Cazuza também pegou um tanto do patrimônio quando morreu e destinou em testamento para a Fundação Viva Cazuza, para formar e criar a Fundação Viva Cazuza, e assim por diante. Essas fundações, obviamente, são fundações privadas. E elas são fundações privadas porque o dinheiro que está sendo destinado a elas é o dinheiro privado. Então, como elas estão sendo criadas pelo patrimônio privado, o que está sendo destinado à criação dessas entidades é um patrimônio privado, essa fundação é uma fundação privada. Então, ela é fundação privada porque ela está sendo criada pela destinação de um patrimônio privado. Se destinou o patrimônio privado à criação dessa entidade, então trata-se de uma fundação privada. Se eu estou lhe dizendo que essa fundação é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio, então a fundação pública nada mais é do que uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio público. Exatamente. A ideia é de que a fundação pública vai ser uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio público à criação da entidade. A União achou importante destinar um patrimônio público à defesa do índio. Aí criou a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Também a União destinou um patrimônio público às atividades de saúde. Aí criou a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e assim sucessivamente. A ideia é de que essa fundação pública nada mais é do que uma fundação formada pela destinação de um patrimônio público. Se destinou o patrimônio público à criação de uma entidade, essa entidade criada pela destinação do patrimônio público é o que nós vamos chamar de fundação pública. Então, fundação pública, porque é formada pela destinação de um patrimônio público à criação dessa entidade, tá? Pessoal, se eu estou lhe dizendo que essa fundação ela é pública em razão da destinação do patrimônio, você não vai mais confundir ela com fundação privada, tá? A fundação privada não me interessa. É matéria de estudo do direito civil. Então, essas fundações privadas são reguladas pelo Código Civil, fiscalizadas pelo Ministério Público Estadual, e é matéria que vai ser cobrada de vocês no âmbito do direito privado. Quando vocês tiverem questões de direito civil, algumas delas tratarão das fundações privadas. O que me interessa não é ela,
tá? O que me interessa é a fundação pública, ou seja, essa fundação formada pela destinação de um patrimônio público e que pode ser constituída com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, que é o que eu vou lhe explicar daqui a um minutinho. Sai daí não, rapidinho.